E aí, pessoal? Estive um pouquinho ausente por um bom motivo. Nasceu minha filha Cecília. É minha quarta filha, estou muito feliz também, talvez como vocês possam ver, bastante cansado. Mas vamos lá, porque o mundo não para. E vocês com certeza viram e pensaram sobre a morte do Papa Francisco. Eu falei dele aqui num vídeo há um tempo atrás. Eu acho que ele teve um papel importante. Ele, neste momento de crescimento da direita populista e nacionalista, ele foi um líder mundial que apresentou um contraponto, um outro tipo de visão, né? Inclusive uma crítica a esse direitismo populista, mas não uma crítica vinda propriamente do progressismo ou do liberalismo. Não era essa a posição dele, era uma crítica cristã, que é ainda mais importante em muitos sentidos. Por quê? Porque essa própria direita nacionalista se reveste da identidade cristã para levar sua agenda adiante. E o que o Francisco mostrava, ou pelo menos dizia, era: peraí, não confundam as coisas, as mensagens são muito diferentes. Ele teve um papel muito importante. Ele é um Papa que representa o que a gente pode dizer assim, uma ala progressista da Igreja Católica. E agora a pergunta que fica é: tá bom, Francisco morreu, quem será o próximo? Será que ele também vai ser progressista? Nesse momento, quando morre um Papa, ou quando vai ter um conclave, né, o último conclave não tinha morrido o Papa, tinha aposentado, sempre todo mundo começa a especular, né, quem vai ser, quem são os candidatos, os papáveis, quem, a mídia começa... Eu realmente não tenho, eu não sei nem o nome de meia dúzia de cardeais para dizer quem que eu acho que pode ser o próximo Papa. Eu não vou apostar nesse nível de detalhe, né? Mesmo porque todo mundo que especula, no fim, descobre que ninguém estava certo, né? O próprio Francisco não estava nem na lista de grande parte das matérias feitas a respeito, né, no último conclave. Mas então, não tenho como dar uma aposta sobre um candidato específico. Mas eu suspeito que ele vai ser menos progressista do que o Papa Francisco. Ou até mais do que isso, talvez ele seja conservador mesmo. Porque eu acredito que a igreja vai caminhar, digamos assim, para a direita. A igreja vai dar uma guinada conservadora. E talvez, eu aceito, talvez não seja nem já neste conclave, tá? Porque o Francisco, ele que nomeou a grande parte dos cardeais aí, né? Então talvez nem nesse, mas seja como for, a direção do movimento já está sendo essa, independentemente do Papa, e vai continuar sendo essa, e mais cedo ou mais tarde isso vai se traduzir também na autoridade máxima da igreja. Tá? Bom, Francisco representava uma ala mais progressista do catolicismo. É uma ala que se fez inspirada pelo espírito do Concílio Vaticano II. Concílio ecumênico na Igreja Católica, uma reunião tenta ser de todos os bispos do mundo, nunca é de todos, mas enfim, de grande parte dos bispos, para assim definir rumos da igreja e tomar definições. O Concílio Vaticano II foi transformador para a Igreja Católica. Ele modernizou muita coisa, abriu a igreja para o mundo, digamos assim, né? E aqueles mais entusiasmados por ele são os ditos seguidores do espírito do concílio, né? Que para os católicos mais tradicionais dizem: não, esses aí estão indo longe demais, o correto seria se ater à letra do concílio. Há essa posição entre quem segue a letra do Concílio Vaticano II e o espírito. E há os tradicionalistas radicais que rejeitariam até a letra do concílio. Mas, enfim, o conflito costuma ser mais esses dois campos principais, a letra versus o espírito, né? E esses, em sua maioria clérigos, né, mas também leigos, inspirados pelo espírito do Concílio Vaticano II, imaginavam e imaginam uma igreja mais aberta, mais democrática, mais voltada para o social do que para o puramente espiritual, né? Mais voltada para as questões de justiça social deste mundo, inclusiva, uma igreja também que faz autocrítica, que reconhece erros do seu passado e busca pedir perdão e corrigir, né? São esses os valores que eles trazem. E em alguns sentidos a gente pode pensar: tá, isso tudo então é bastante moderno, né? Do ponto de vista talvez das ideias, sim. Mas do ponto de vista prático, demográfico, dentro do catolicismo, esse grupo é bastante idoso. É um grupo idoso. Francisco, que seria já de uma ala mais jovem, né, que não pegou em cheio o Concílio Vaticano II, que já veio
já chegou à maturidade mesmo um pouquinho depois. Ele já tinha 88 anos quando faleceu, né? E toda essa geração tá isso, é todo mundo certamente acima dos 75. E é uma ala da igreja que não tem conseguido se renovar, né? Por quê? Porque o progressismo, por todas as virtudes, católico, né? Primeiro ponto, ele, por mais virtudes que ele possa ter, por exemplo, uma postura crítica com relação à igreja, de querer despir a igreja de toda pompa e circunstância, e daquelas liturgias ultra elaboradas, com vários elementos de uma velha aristocracia europeia. Por mais virtudes que ele possa ter, ele falhou numa coisa que é pré-condição para qualquer grupo. Falhou em atrair pessoas, atrair povo, atrair massa para as igrejas. Pelo contrário, a igreja esvaziou do Concílio Vaticano II para cá. É injusto culpar tudo no concílio, tudo nos progressistas. Óbvio que tem um monte de transformações sociais. Mas certamente essa atitude progressista não conseguiu trazer gente. Mesmo porque, pensa, por um lado, sim, o Papa Francisco ele é progressista para padrões católicos. Para padrões do mundo fora da igreja, ele não é progressista. Ele é conservador. Ele aceita dar uma bênção para casais homossexuais. Uma bênção para casais de segunda união, de divorciados, né? Tudo isso, nossa, dentro da igreja é quase revolucionário. Mas não chega a se aceitar que essas uniões são casamentos. Longe disso, né? Ele mesmo sendo mais pró-LGBTs do que qualquer outro papa antes dele, ainda assim tinha comentários que deixava claro que ele não considera a mesma coisa. Então, mesmo que dentro do catolicismo ele seja progressista, ele está muito longe do progressismo do resto do mundo. Então, dificilmente alguém que já vive numa sociedade secularizada, que já tem um código de valores mais progressista, dificilmente vai se atrair por isso pelo catolicismo, né? Então, não conseguiu trazer as pessoas para a igreja. Por outro lado, onde a igreja mais cresce, primeiro ponto, nos campos de missão, que não eram tradicionalmente católicos, África e Ásia, é onde a igreja mais cresce. Ali a mensagem da igreja não é uma mensagem dessa igreja progressista, né, que está se autocriticando, não, é uma mensagem de fé e de certeza. E do ensino tradicional da igreja, de uma igreja confiante de si mesma. Não uma igreja que duvida de si mesma e que cultiva a própria dúvida como se fosse uma virtude. Segundo ponto, onde mais a igreja cresce? Dentro do mundo tradicionalmente católico, inclusive Brasil, mas também Estados Unidos, mundo tradicionalmente cristão, Europa, o que cresce nela? Porque ela tem, nesses lugares ela perde fiéis no todo. Mas que elementos dela cresce? Aqueles mais ligados a uma visão mais conservadora. O catolicismo está vivendo, ou talvez começando a viver, um certo renascimento no mundo que já era cristão. Tem um levantamento aí nos Estados Unidos, parece que está vindo muitos novos conversos para as paróquias americanas, gente que se converte ao catolicismo, né? No Brasil, eu não conheço nenhum estudo muito claro, mas todo mundo que eu converso me diz que as igrejas estão cheias, elas estão enchendo como elas não enchiam até um tempo atrás. Eu vejo que a elite brasileira tem se convertido em grandes números ao catolicismo, né? O povão brasileiro provavelmente ainda... Acho que a igreja conseguiu estancar um pouco a perda, a sangria de fiéis para as igrejas evangélicas, né? Então a renovação carismática conseguiu estancar um pouco, mas eu imagino que ainda o fluxo ainda deva ser um pouco mais pró-igrejas evangélicas do que a igreja católica, né? Mas na elite, o que eu tenho visto é em massa as pessoas indo para o catolicismo. Muitas não é que eram de outra religião, eram católicos nominais, não praticantes, e que viram agora católicos praticantes de missa toda semana, de ler pensamento católico, de ler apologético, né, defesa do catolicismo, de cultuar, de rezar terço. Então está forte. E as pessoas que vão para a igreja, o que é uma conversão, né? Você está procurando algo para
mudar o norte da sua vida, né? Para reorientar a sua vida. Se aquilo que a igreja oferece é uma versão um pouco atenuada, um pouco pasteurizada do que a cultura secularizada do mundo já oferece, o que é levar alguém a se converter, a fazer um passo importante na sua vida? Difícil, né? Agora, se pelo contrário, a igreja te oferece o contrário, né? A promessa de uma transformação e a promessa de que agora você vai combater esse mundo. E um mundo que te ensinou a cultivar a dúvida, ela vai te dar a certeza. No mundo que ensinou a questionar os papéis, ela vai te dar papéis claros, identidade, valores supostamente milenares e imutáveis. Daí sim, por que imutáveis? Porque vem de Deus. Se ela está te oferecendo aquilo que é vendido como a mensagem e a palavra de Deus, daí você vai fazer qualquer coisa para tentar se adequar àquilo. E não querer que aquilo se adeque aos valores da época. Então a igreja ganha mais prometendo uma nova cruzada. Ganha mais o quê? No sentido de trazer pessoas. Prometendo o espírito de uma nova cruzada, do que olhando para o seu passado e dizendo, ih, gente, na verdade, aquilo que a gente fez nas cruzadas tinha um fanatismo, em muitos momentos, bastante terrível ali. Prometer vaga no céu para quem lutasse em nome e matasse gente em nome de Jesus, talvez não tenha sido a coisa mais virtuosa. Essa atitude não ganha conversos hoje em dia. Eu falo de tudo isso porque eu sou alguém que tem alguma experiência nisso. Por quê? Porque eu me converti ao catolicismo. Só que não agora, eu me converti numa onda anterior, do início dos anos 2000. Na passagem do meu ensino médio para o ensino superior, eu me batizei, na verdade, no comecinho do ensino superior, e eu vivi isso. E já era pela mesma via que eu vejo que muitas pessoas chegam hoje, a via da internet também. Era muito mais solitário, porque era um movimento ainda muito mais salpicado, mas estava começando ali, o que agora eu vejo com força. E depois eu conheci grupos, eu me integrei, enfim. Fui católico praticante por uns 8 anos da minha vida. É um assunto que eu espero até falar mais aqui, mas no final acabei concluindo que não vem de uma certeza, mas quando você vai até o fundo, você descobre que não é bem assim. Mas eu entendo o apelo daquilo, eu entendo o apelo da, digamos assim, verdade com V maiúsculo. Por quê? Porque está revestida da infalibilidade de Deus. E que com aquilo você vai poder se afirmar. Com aquilo você vai poder defender algo maior do que você. Você vai ter a resposta para a sociedade, para as pessoas, para você mesmo e para a sua vida. E daí é isso que você busca. Eu fui educado num colégio católico de viés progressista. Aquilo ali certamente não me atraiu na minha infância e adolescência ateia e agnóstica. Não me atraiu. Reduzia a religião muito mais à mensagem moral e ética de Jesus. Questionar milagres. Simplificar a liturgia, isso não atrai. Agora, o contrário, sim. Não, a igreja é sobrenatural. A parte ética é importante, mas ela vem de algo sagrado. Os milagres são reais. A liturgia é feita para apelar justamente ao tudo que a gente tem no nosso inconsciente de hierarquia, do que está acima de nós. A igreja não é para ser democrática, ela é monárquica. Ela cultiva na sua própria hierarquia e nas suas estruturas todo um passado de tradições europeias. Isso fortalece a igreja. Não preciso nem dizer que tudo isso não tem nada a ver com o que era ou não era a primeira comunidade de cristãos, lá com Jesus, logo depois de Jesus Cristo. Isso é outra pergunta. Daí é uma discussão interna ao cristianismo, entre protestantes, católicos.
mas que parte da força da igreja está ligada nessa tradição, digamos assim, do Ocidente, é óbvio que está. E óbvio que isso arrasta muita gente buscando respostas, buscando certezas, buscando o seu lugar, com angústias sobre a morte, sobre a sociedade, sobre valores, e que querem um porto seguro. E que querem também o heroísmo de participar de algo maior. Então, tudo isso é o que a igreja dos progressistas não consegue oferecer. Ela está talvez num passo seguinte. Num passo quando a pessoa encara de uma maneira mais crítica a sua própria fé. Daí sim. Mas isso é um outro momento. Não é isso que traz as pessoas. Por isso eu acho que a igreja progressista está com os dias contados, e todo o catolicismo progressista, ele de alguma maneira já é um catolicismo que dá um passo na direção de deixar de ser. E que cada vez mais, conforme o mundo se polariza, a religião não consegue ocupar o meio do caminho. E não tem a menor dúvida que entre uma posição tradicional de valores, de fé, de sagrado, e uma posição de mais igualdade, este mundo, democracia, abertura, não tem dúvida qual dos dois lados a Igreja Católica vai, né? Não que uma igreja mesmo mais conservadora não possa também ser uma fonte de crítica, e será, como era no passado, tá? A igreja, por exemplo, criticou o nazismo, talvez não tenha feito tudo que podia fazer contra, mas criticou a ascensão de Hitler. A igreja criticou os excessos do escravismo na América, também podia ter feito mais, mas enfim, alguma coisa fez. Então não é que ela simplesmente adere ao plano de uma direita mundial. Não, ela vai ser crítica também dessa direita, e ela, nos seus melhores momentos, é capaz de botar a luta política no segundo plano em nome de alguns valores. Né? Nem sempre ela foi capaz disso, mas em alguns momentos sim. Ou algumas figuras dentro dela, sim. Mas ela claramente está do lado da crença e da defesa de valores hierárquicos, de submissão, porque a fé exige isso, e de manutenção de uma certa ordem social. E de padrões consagrados por milênios, de padrões de conduta moral e de costumes consagrados por milênios. Ela não vai mudar. E a tentativa de mudar dentro dela, o pouco que é possível mudar dentro dessa estrutura, o pouco que o Francisco fez, talvez se vier um próximo progressista, talvez tente fazer mais um pouquinho, mas isso acaba minando a capacidade dela de atrair pessoas. Veja agora a missa em latim voltando, e eu fui assim adepto da missa em latim, num dado momento da minha fé católica. Por quê? Porque aqui no nosso latim ainda toca em algo de uma língua sagrada, que a gente nem entende, mas que por isso mesmo deve ser sagrada e poderosa. É um lado irracional do ser humano. A liturgia, com todos os detalhes, tudo que nos leva a algo grandioso, a algo maior, a algo hierárquico, tudo isso tem força. Por isso eu acredito que a direção da igreja vai ser para a direita. Os progressistas progressivamente deixam de ser católicos, deixam de frequentar. E quem vai entrando na igreja? Qual é o novo influxo? Conservadores e tradicionalistas. De variados graus aí. Com certeza, o conservador que se converte na elite brasileira ou na classe média americana tem cabeça muito diferente dos convertidos na África, na Ásia, que aí até podem conciliar com muito mais facilidade, inclusive uma mensagem social até que bastante mais pronunciada, mas com conservadorismo moral e dos costumes muito arraigado também. Há diferenças,
Mas em ambos os casos há uma rejeição desse catolicismo progressista, inclusive no povo brasileiro. Pensa, o que é a renovação carismática católica, que conseguiu estancar a sangria do protestantismo? Ele é conservador também. Ele é inovador na parte litúrgica, na parte da missa, do cerimonial, de como agir. Ele toca o coração do povo, né? De um jeito que a missa em latim não toca o coração do povo brasileiro, não toca. Toca de uma elite intelectualizada. Mas a missa carismática, sim, com as músicas, com a coisa sentimental, né? Então, de certa forma, ela usa de uma mudança, de uma transformação nas formas. Mas ela é conservadora. Ela é muito mais presa ao sobrenatural. Ela olha o sobrenatural, ela está falando de o Espírito Santo que desce, dos anjos, dos milagres. Ela não traz uma mensagem, acima de tudo, social e que o sobrenatural fica em segundo plano. Não. Ela é fortemente sobrenatural. Então, por tudo isso, me parece que a força do catolicismo está, digamos assim, para a direita. O Papa Francisco foi talvez a última grande voz do progressismo católico, da teologia da libertação, já bem atenuada. Ele colocou 80% dos cardeais aí. Talvez essa próxima eleição ainda vá para o lado dele. Se bem que muitos desses cardeais, imagino eu, como em qualquer instituição, eles sentem o lado que o vento está batendo, né? Muita gente se acha, nossa, ele defendia essa ala aqui nessa instituição, mas quando a maré muda, opa, ele dá um jeitinho de ir para o outro lado. Na Igreja Católica, a mesma coisa. Muita gente é assim. Então, vamos ver. Eu acredito que o próximo já não será tão progressista quanto o Papa Francisco. E que a tendência é ficar mais conservadora, porque é aí que a Igreja tem ganhado. Não sou capaz de apostar em nomes específicos, mas eu também acho que tem uma força grande nessa ideia. Acho que esse perfil é forte para o catolicismo. Um Papa terceiro-mundista conservador, que venha da periferia do mundo, que venha do chamado sul global, quem sabe africano ou asiático, e que a própria mudança étnica do Papa já teria um peso e um simbólico bombástico, e que seria aplaudido pelo mundo, mas cuja mensagem de fé seja essencialmente conservadora. Que na economia vai ser mais à esquerda, sim, do que à direita global, que vai ter um olhar sempre para os pobres, mas que vai ser uma fé com orgulho de si mesma e que dobra a aposta no conservadorismo moral e nas tradições. Porque essa é a identidade. E a força dessa identidade está nisso. Vamos ver quem vai ser. A tradição é fazer a aposta e errar, né? Mas eu acho isso. Se fosse apostar um Papa terceiro-mundista, ou africano, ou asiático, mais conservador que o Francisco. Mas que saiba equilibrar também, porque acho que todo mundo ali sabe que não dá para jogar qualquer maluco radical, que a coisa também não dá certo. Em breve, saberemos e continuaremos discutindo sobre isso.